Nessa aula, falaremos sobre modalidades de imagens médicas, algo fundamental para o diagnóstico e acompanhamento de inúmeras doenças. Trata-se também de um assunto de grande relevância para a área de processamento de imagens, visto que os dados brutos capturados pelos sensores dos equipamentos médicos, eles precisam ser processados para fins de reconstrução das imagens correspondentes, buscando, entre outras coisas, minimizar a ocorrência de borramento, ruído, etc. Nessa aula, nós focaremos na apresentação de diversas modalidades de imagens médicas, discutiremos suas aplicações e o funcionamento dos equipamentos envolvidos nos respectivos processos de aquisição. Em particular, cobriremos as 5 principais modalidades de imagens médicas: raio-x, tomografia computadorizada, ressonância magnética, mencionando algumas de suas variantes, ultrassonografia e tomografia por emissão de pósitrons, também conhecida como PET. Mas, antes de entrarmos nos detalhes de modalidades específicas, é importante mencionar que, a princípio, nós podemos capturar imagens utilizando qualquer forma de energia para a qual nós possamos construir um sensor, seja este digital ou analógico. E muito embora o espectro eletromagnético seja utilizado como fonte de energia para a maioria das modalidades de imagens médicas, ele não constitui a única fonte de energia. Por exemplo, em ultrassonografia, uma onda mecânica, no caso ultrassom, é utilizado. Notem ainda que, no caso do espectro eletromagnético, tipicamente estaremos utilizando comprimentos de ondas mais curtos, nessa imagem aqui mostradas à esquerda do espectro, pois estes possuem a capacidade de penetrar e se propagar através do corpo humano, permitindo assim, então, a reconstrução de imagens do seu interior. Notem, entretanto, que é preciso tomar cuidado com a exposição a esse tipo de radiação, que é dita radiação ionizante, devido ao seu potencial de provocar mutações e, consequentemente, o surgimento de câncer. Mas, na outra ponta do espectro, radiações na faixa de radiofrequência, elas também desempenham um papel fundamental no processo de imageamento por ressonância magnética, como nós veremos mais adiante. No caso de imagens de raio-x, uma fonte de raio-x emite radiação que é direcionada à porção do corpo do paciente a ser analisado. Tal fonte ela consiste basicamente de um tubo de raios catódicos, ou seja, um par cátodo-ânodo, submetido a uma alta tensão e mantido em um ambiente a vácuo. A radiação, então, que atravessa o corpo do paciente, ela é atenuada pelos tecidos ao longo do trajeto e então capturada por um sensor, produzindo uma imagem em função das variações de intensidade nos diversos pontos. Imagens de raio-x são obtidas projetando-se radiação emitida por uma fonte posicionada de um lado do paciente e capturada por um sensor, novamente, seja ele analógico ou digital, colocado do outro lado do paciente. As imagens assim obtidas, elas medem, na verdade, a densidade acumulada dos tecidos ao longo de cada raio. Tecidos mais densos, como por exemplo ossos, atenuam mais a propagação dos raios-x do que os tecidos moles. Essa figura ela contrasta os processos analógico e digital para a obtenção de imagens de raio-x. No caso analógico, mostrado na parte superior da figura, a radiação que atravessa o corpo do paciente ela atinge uma superfície fosforescente que, ao reemitir luz visível, estimula um filme fotográfico. Esse filme, que é na verdade um negativo, é então revelado para a obtenção do resultado do exame. Já nos equipamentos mais modernos, que utilizam então raio-x digital, mostrado na parte inferior da figura, a radiação que atravessa o corpo do paciente ela é capturada diretamente por um detector, produzindo uma imagem digital. Isso, naturalmente, simplifica e agiliza o processo de captura de imagens de raio-x. Essa imagem ela mostra um exemplo de raio-x digital e ilustra o processo de atenuação cumulativa do método de projeção discutido há pouco. Notem
que nós estamos observando o negativo da imagem, ou seja, as regiões da imagem com maior intensidade correspondem, na verdade, às regiões onde ocorreu maior atenuação. Muito embora o processo de captura digital registre diretamente as intensidades atenuadas, a geração de negativos ela é utilizada por compatibilidade com o padrão analógico já bastante bem estabelecido. A tomografia computadorizada, por sua vez, permite a obtenção de representações tridimensionais das estruturas internas de um paciente. Imagens tomográficas são geradas a partir de várias projeções de raio-x capturadas ao redor do paciente. Isso permite, por exemplo, a reconstrução das densidades associadas a fatias individuais do volume considerado. Por exemplo, o abdômen do paciente, como mostrado nessa imagem. Essas fatias, quando agrupadas, elas permitem então a reconstrução tridimensional das estruturas analisadas. Imagens tomográficas são de extrema importância, elas permitem a identificação de diversos tipos de tecidos, como por exemplo, ossos, tecidos moles, órgãos, além de permitir a identificação de diversos tumores, como por exemplo, tumores cerebrais, além de outras lesões cerebrais. Bom, para poder capturar projeções de raio-x ao redor do paciente, então, um conjunto formado por uma fonte de raio-x e um detector alinhado a essa fonte, eles giram em torno do volume a ser analisado. Aqui mostrado à direita, então, a fonte de raio-x, o tubo de raio-x e o detector colocado então, do outro lado. E as medições de radiações atenuadas, que são feitas pelo sensor enquanto ele gira em torno do paciente, são utilizadas para reconstruir informação sobre as densidades dos tecidos. Isso é feito para um conjunto de fatias ao longo do volume. A gente pode então pensar na reconstrução dos valores de densidades associados aos pixels de cada fatia como sendo equivalente à solução de um grande sistema linear. Nesse caso, a densidade de cada pixel em uma dada fatia ela corresponde a uma variável nesse sistema linear. E, de fato, a solução utilizada pelo primeiro tomógrafo para aplicações médicas se baseou, então, em soluções de álgebra linear. Mas, devido ao alto custo computacional desse tipo de abordagem, ela foi substituída por estratégias mais eficientes. Nos tomógrafos mais antigos, a captura de cada fatia era feita com o paciente estático, após o que a mesa na qual ele repousa é reposicionada para a próxima fatia. Notem que, devido à simetria do processo de projeção, que é cumulativo, o conjunto só precisava ser rotacionado de 180 graus. Me refiro ao conjunto fonte de raio-x e detector. Nos tomógrafos mais modernos, a partir do que se convencionou chamar sexta geração, o tempo para a realização de um procedimento foi bastante reduzido, utilizando-se então um deslocamento contínuo do paciente, enquanto a fonte de raio-x gira de forma contínua também em torno desse indivíduo. E isso produz uma trajetória em espiral com relação ao volume analisado. Notem que, nesse caso, o processo de reconstrução das fatias individuais se torna um pouco mais elaborado. E nos tomógrafos ainda mais modernos, ditos de sétima geração, o processo de captura é mais uma vez acelerado, projetando-se um feixe de raio-x ao invés de um único plano de raio-x e utilizando vários bancos de detectores em paralelo. Assim, consegue-se capturar o equivalente a várias fatias simultaneamente. E esses tomógrafos são, em decorrência disso, chamados de multi-slice CT scanners ou scanners de múltiplas fatias. Bom, o processo de reconstrução das densidades associadas às fatias é baseado em um formalismo matemático chamado transformada de Radon, ou mais especificamente utilizando a transformada inversa de Radon. Conceitualmente, a transformada de Radon e a sua inversa elas são bastante simples. A transformada em si, ela consiste
em obter projeções, nesse caso das intensidades atenuadas ao longo das diversas orientações, né? E isso é basicamente o que o processo de raio-x já faz naturalmente. E a transformada inversa consiste em reprojetar esses valores. Então, considerando aqui como exemplo um objeto com múltiplas densidades, vejam aqui, por exemplo, esse quadrado com uma densidade maior representada em branco e uma densidade um pouco menor representada em cinza, contrastado aqui com um fundo preto representando nenhuma densidade. Bom, o que nós vamos fazer nesse processo, então, é, primeiro, projetar cada uma dessas linhas, né, horizontalmente, paralelamente. Isso vai produzir, então, uma imagem fininha, talvez vocês consigam reconhecer aqui na borda à direita, então, o resultado dessa projeção. Bom, o processo de transformada inversa consiste, então, em reprojetar, pegar os valores projetados numa determinada direção e distribuí-los ao longo da imagem na direção, no sentido inverso. Então vejam bem, o que foi acumulado aqui projetando a informação nesse sentido horizontal, da esquerda para a direita, agora então a gente reprojeta da direita para a esquerda e faz então obtém uma imagem como essa. Notem naturalmente que essa não é a reconstrução adequada do objeto original. Mas se nós projetarmos o objeto ao longo de outras direções também, por exemplo, a direção vertical, e fizermos a reprojeção, notem que agora a gente começa a ter algo que lembra, então, o objeto. E se fizermos isso ao longo de mais direções, a gente tende, então, a convergir para algo que seria a reconstrução desse objeto. Vamos ver então o resultado após a projeção ao longo de 180 direções diferentes, né? Por exemplo, variando de 0 até 179 graus, com passo de 1 grau. Notem que é possível já reconhecer, apesar de um certo nível de borramento presente nessa imagem, a estrutura do objeto quadrado, com um elemento com densidades menores aqui no seu interior. Tá? Então, essa é a ideia fundamental da transformada de Radon e a sua inversa. E notem que esse procedimento, conceitualmente bastante simples, ele constitui a base para diversos métodos de reconstrução de imagens médicas. Vamos dar uma olhada então agora no exemplo um pouco mais complexo do ponto de vista geométrico, né? Bom, então temos aqui um objeto geometricamente mais complexo. Na verdade, são as densidades associadas a duas mãos, a projeção de raio-x, mas nós vamos usar isso aqui agora para simular então o processo de projeção ao longo de diversas direções. Se nós fizermos isso, projetarmos ao longo, por exemplo, de 180 direções, nós vamos, e claro, cada uma dessas projeções nós empilharmos aqui na forma de uma coluna, nós vamos obter o que a gente chama de a transformada de Radon ou um sinograma, né? Notem que aqui o que nós temos é cada coluna dessa imagem representando um ângulo, com relação ao qual aqueles raios paralelos foram utilizados para fazer a projeção, né, cumulativa, e ao longo de cada uma das colunas, a gente tem o resultado dos valores projetados. Utilizando essa informação e aplicando a transformada inversa, nós vamos conseguir obter, por exemplo, uma imagem como esta aqui. Notem que é possível reconhecer, então, a estrutura das mãos. Se a gente olhar mais atentamente, vai perceber as diferenças de densidades, ok? Naturalmente, o que eu fiz aqui para ilustrar para vocês foi uma implementação bastante simples utilizando então MATLAB. Mas
essas imagens, essas reconstruções obtidas, elas ainda apresentam bastante borramento, e para isso, então, para melhorar a qualidade, poder atingir resultados como os mostrados aqui à esquerda, nós estaremos utilizando, então, filtros passa-alta, né? Nós vamos estudar ao longo da disciplina filtros passa-alta, passa-baixa, passa-banda, etc. Notem, eles vão permitir então a redução do borramento e a produção de imagens mais bem definidas. Tá? Um outro ponto a considerar é que, na verdade, para que a gente possa obter implementações mais eficientes, a gente vai fazer uso de um importante teorema chamado de Fourier-Slice Theorem, e que vai nos permitir, então, fazer esta reconstrução das imagens com excelente qualidade, aplicando já diretamente um filtro passa-altas, utilizando, então, ou explorando a transformada de Fourier em uma dimensão. Vamos então recapitular o processo de obtenção de imagem de tomografia computadorizada. A CT scan is an X-ray procedure that creates cross-sectional images with the help of computer processing. CT images are more detailed than conventional X-ray images and can reveal bones as well as soft tissue and organs. A conventional X-ray uses a fixed tube that sends X-rays in only one direction, while a CT scanner uses a motorized X-ray source that shoots narrow beams of X-rays as it rotates around the patient. There are special digital X-ray detectors located directly opposite the X-ray source. As the X-ray passes through the patient, they are picked up by the detectors and transmitted to a computer. Image slices can either be displayed individually in two-dimensional form or stacked together to generate a three-dimensional image that can reveal abnormal structures or help the physician plan and monitor treatments. Ok, e aqui nós temos um exemplo típico de uma imagem obtida por meio de tomografia computadorizada. Notem que ela apresenta uma boa resolução, tá? Nós conseguimos identificar aqui estruturas bastante finas, como vasos, vasos sanguíneos, né? Os detalhes da estrutura do cérebro, etc. Bom, conforme já mencionado, a gente pode estar utilizando o processo de tomografia, reconstruindo fatias individuais, e essas fatias, então, podem ser utilizadas para a reconstrução de representações volumétricas. E lembrando que cada pixel, cada elemento de uma imagem tomográfica, ela representa uma densidade. Nós vamos poder, então, agora selecionar as densidades, os valores, os intervalos, eventualmente múltiplos intervalos de densidades que a gente gostaria de exibir e outros que a gente gostaria de omitir. E nós fazemos isso utilizando o que se chama uma função de transferência, onde nós podemos definir graus de transparência ou opacidade para diferentes valores ou faixas de valores de densidade, além de atribuir cores, permitindo então a produção de imagens como essas, né? Notem, por exemplo, que a partir daí nós podemos fazer algo que seria, em princípio, impossível de fazer na vida real, que é, por exemplo, enxergar, digamos, o cérebro sem simplesmente dizendo para não exibir as estruturas ósseas, por exemplo, do crânio. Bom? E uma vez que nós tenhamos uma representação tridimensional do volume
analisado, nós podemos utilizar técnicas de renderização volumétrica para explorar esses recursos, né? Poderíamos, além de simplesmente estar mostrando aqui em tons de cinza, conforme eu já mencionei, poderíamos utilizar funções de transferências que também utilizam a coloração, além de apenas os níveis de transparência ou opacidade, né? Nesse caso, a gente vê a renderização no caso da estrutura, né, da cabeça de um rato. Bem, como nós vimos há pouco, o uso de raio-x em tomógrafos permite uma fácil identificação de estruturas rígidas. Entretanto, tecidos com grandes concentrações de líquidos, eles se tornam basicamente invisíveis ao raio-x. E, em muitas situações práticas, nós temos interesse em localizar esses tecidos. Por exemplo, para identificar a ocorrência de edemas, sangramentos, etc., né? E, nesse caso, a gente precisa explorar outras tecnologias que nos permitam, por exemplo, detectar níveis de concentração de água ou de hidrogênio, né, no organismo. Tá? No caso da técnica de ressonância magnética, ela faz exatamente isso e ela complementa, nesse sentido, o exame de tomografia computadorizada. Consegue identificar, então, concentrações de hidrogênio de água nos tecidos. Então, ela se baseia no uso de campos magnéticos bastante fortes e no uso de radiofrequência, como eu antecipei para vocês. A ideia, então, é que nós vamos estar, conforme já mencionado, produzindo imagens que medem as concentrações de hidrogênio, ou seja, água, nos diversos tecidos, né? E a ideia, então, é explorar um fato, né, conhecido na física, de que quando você submete um átomo de hidrogênio a um campo magnético externo, ele tende a se alinhar com este campo magnético, tá? Naturalmente. E no momento em que a gente coloca agora, fornece a esses átomos, em particular os prótons, nós estamos falando da estrutura, né, do próton, que define então o núcleo de um átomo de hidrogênio. Quando a gente fornece a ele energia na forma de radiofrequência, a gente permite com que, ao ganhar essa energia, esses prótons consigam quebrar esse alinhamento com o campo magnético externo. E, uma vez que o pulso de radiofrequência é descontinuado, naturalmente esses átomos eles vão liberar a energia que absorveram e vão voltar a se realinhar com o campo magnético definido. Tá? Essa energia liberada, essa energia de radiofrequência, então, ela vai ser capturada por algumas antenas colocadas no dispositivo. Isso vai permitir, então, a identificação da origem, né, da região espacial que gerou, então, esta liberação de energia e que, portanto, representa concentração de hidrogênio e, naturalmente, a presença de líquidos no corpo. Tá? Um ponto extremamente importante aqui para mencionar é que, como a gente está trabalhando com campos magnéticos e radiação de radiofrequência, não existe nessa modalidade o emprego de radiação ionizante, aquelas com os comprimentos de onda bastante curtos e, portanto, né, com fótons bastante energéticos e que causam, então, tem o potencial de causar mutações e, portanto, câncer. Né? Então, não utiliza radiação ionizante, ela possui, essas imagens de ressonância magnética, elas possuem uma resolução menor do que as imagens de tomografia computadorizada. Por outro lado, elas apresentam um contraste superior aos de tomografia. Tá? Então, como que funciona este processo, né? A ideia, então, é que os scanners de ressonância magnética eles vão utilizar um conjunto de eletroímãs bastante forte, tá? E isso vai definir uma região, uma câmara, na qual
o paciente precisa ser inserido e onde será, representando aí o volume que será então avaliado. Tá? Esse define então o campo magnético que tende a realinhar os prótons dos átomos de hidrogênio. A gente tem então mais ali as fontes de radiofrequência que vão gerar essa perturbação, e o aparelho também contém então as antenas que vão capturar a liberação da energia quando o pulso de radiofrequência for interrompido. MRIs use protons, which are abundant in the human body. All protons spin, creating a small magnetic charge. When a strong magnetic field is introduced, as is the case in an MRI machine, the protons align with that field. The MRI technician then introduces a radio frequency pulse that disrupts the proton and forces it either into a 90-degree or 180-degree realignment with the static magnetic field. Since the radio frequency pulse pushed the proton against its nature, once this pulse is turned off, the protons realign with that magnetic field, releasing electromagnetic energy along the way. The MRI is able to detect this energy and is able to differentiate various tissues based on how quickly they release energy after the pulse is turned off. Aqui nós vemos dois exemplos de imagens típicas de ressonância magnética. E assim como no caso de tomografia computadorizada, para a ressonância magnética nós também podemos fazer reconstruções volumétricas, tá? Explorando então cada um dos planos. Nessa animação nós mostramos então a ressonância magnética de um cérebro sendo explorada aí uma visualização plano a plano ao longo de 3 direções perpendiculares. Conforme eu havia mencionado no início, existem algumas variantes, né, das técnicas de ressonância magnética. Elas podem ser utilizadas, por exemplo, com fins mais específicos, como por exemplo no caso de angiografia, em que um contraste é aplicado, então é dado ao paciente, de tal modo a permitir uma melhor identificação de artérias, veias, podendo, por exemplo, facilitar a identificação de bloqueios, de estreitamentos, por exemplo, né? E, novamente, assim como no caso da tomografia, nós podemos, então, fazer reconstruções tridimensionais desses elementos, né, a partir das informações obtidas. Notem que a gente pode explorar esses volumes também utilizando funções de transferência, utilizando planos de corte e, portanto, explorar de uma maneira bastante arbitrária, bastante flexível esses volumes de imagens médicas. Podemos também, inclusive, fazer a combinação de múltiplas modalidades, né? Faz-se então o que se chama o registro. Por exemplo, eu posso ter informações capturadas por um CT, por uma tomografia, e um outro volume capturado utilizando, por exemplo, ressonância magnética, juntar a informação desses dois volumes e explorar interativamente esses resultados, tendo então informações tanto de tecidos moles, duros, eventualmente concentrações de hidrogênio, etc. Então, isso nos permite, os softwares de visualização nos permitem então obter possibilidades que seriam extremamente difíceis de se obter diretamente no mundo real, né? Então a gente pode explorar essas reconstruções. E
Existem então muitas possibilidades em termos de software de visualização. A gente pode estar visualizando desde as fatias individualmente em 2D, como também as reconstruções tridimensionais. A gente pode fazer reconstruções que levam em conta também a dimensão temporal, né? Por exemplo, imaginar o batimento cardíaco e, além disso, até avaliar volumes em 5 dimensões, ou seja, eu posso ter agora, além da variável tempo, outros elementos que eu quero avaliar, por exemplo, o fluxo sanguíneo utilizando, né, a análise de dinâmica de fluidos. Então, o coração está pulsando, mas como que estão os fluxos sanguíneos nas diversas partes então envolvidas, né? A próxima modalidade de imagens que estudaremos, então, é a ultrassonografia. Nesse caso, ao invés de utilizarmos ondas eletromagnéticas, estaremos utilizando ondas mecânicas, no caso, ultrassom, né? Ou seja, som na frequência de megahertz, e eles serão atenuados de forma diferente pelos diferentes tipos de tecido. Mais especificamente, sempre que tivermos uma interface entre dois tipos de tecidos, tecidos mais maleáveis e tecidos mais rígidos, sempre que a frente de onda atingir uma interface como essa, parte do sinal será refletido e parte será transmitido. E nós estaremos justamente capturando, então, estas reflexões. Tá? É importante mencionar aqui que, assim como no caso de ressonância magnética, né, esse tipo de processo não utiliza radiação ionizante, ou seja, não há o perigo então de introduzir mutações. Tá? Naturalmente, nós podemos utilizar essa técnica para fazer também capturas de estruturas em movimento e fazer isso em tempo real. Por exemplo, ser capaz de imaginar um coração enquanto ele pulsa. Né? Tá. O ultrassom tradicional, ele produz imagens bidimensionais. Tá? Ele é obtido utilizando um elemento como esse, a gente chama um transdutor, que vai então funcionar como uma fonte de ultrassom, e nesse caso, no caso do ultrassom 2D, ele produz então ultrassom na forma de um plano. Tá? Ele vai então emitir esta onda sonora, e ele tem também sensores para capturar a informação do eco. Como que funciona isso? Então veja bem, a partir de um impulso elétrico aplicado a um cristal, a um piezoelétrico, ele vai então vibrar na frequência desejada, e isso vai então produzir uma onda mecânica que vai ser então transmitida através do corpo do paciente. Ao atingir as interfaces com órgãos, esta onda será então refletida, e a vibração sobre o cristal vai, por sua vez, produzir um impulso elétrico, e é isso que vai ser analisado então para permitir a reconstrução das imagens. Tá? Ao se mover o transdutor, a gente vai poder então estar analisando diferentes planos no interior do corpo do paciente. Aqui nós podemos observar exemplos típicos de imagens de ultrassom 2D. E existem no mercado transdutores que podem ser conectados diretamente a dispositivos móveis, permitindo então a reconstrução de imagens de ultrassom 2D diretamente no celular e permitindo então a sua visualização. Vamos então revisar o processo de funcionamento de um ultrassom 2D.
The heart of most ultrasound systems is a device called a transducer, which uses an array of piezoelectric crystals. A piezoelectric crystal vibrates when an electric signal is applied, producing high-frequency sound pressure waves, which we call ultrasound. More importantly, this type of crystal can also work in reverse. It can produce electrical signals when it detects high-frequency sound pressure waves. When a transducer directs ultrasound waves into the body, they pass right through the skin and into the internal anatomy. As the waves encounter tissues with different characteristics and densities, they produce echoes that reflect back to the piezoelectric crystal. This happens more than 1,000 times a second. Returning echoes are converted to electric signals, which a computer converts into points of brightness on the image, corresponding to the anatomic position and the strength of the reflecting echoes. A medical transducer contains a large array of crystals, which allow it to make a series of image lines that, together, form a complete image frame, called a sonogram. In addition, all the crystals are repeatedly activated many times in such a way that a complete image frame is formed around 20 times per second, so that real-time motion is displayed in the ultrasound image. Ok, mas além das representações bidimensionais, é possível fazer reconstruções tridimensionais utilizando também ultrassom. Neste caso, ao invés do transdutor emitir um único plano de ultrassom, ele vai estar emitindo esse sinal ao longo de diversas direções, produzindo então um feixe, seriam vários planos, e estes ecos então vão permitir a reconstrução de imagens tridimensionais. Eu deixo aqui alguns links para vocês para a obtenção, para a visualização então de vídeos disponíveis no YouTube, para então que vocês possam visualizar exemplos de ultrassom 3D. E a última modalidade de imagens médicas que abordaremos é a tomografia por emissão de pósitrons, também conhecida como PET. Nesse caso, o paciente recebe pequenas doses de açúcar radioativo e esses isótopos radioativos eles vão emitir pósitrons durante o seu processo de decaimento. Lembrando que um pósitron é a antipartícula do elétron. E a ideia aqui é que tecidos com maior atividade metabólica, como por exemplo tumores, tecidos em crescimento, eles precisam de mais energia e, portanto, devem absorver mais desses isótopos. E um scanner PET ele vai justamente detectar a quantidade de açúcar radioativo nas várias partes do corpo. Tá? Vamos ver como isso funciona então. A propósito, aqui nós temos um exemplo à esquerda de um scanner PET e à direita uma típica imagem então obtida por um scanner como esse. Notem que a resolução é mais baixa que das técnicas anteriores, discutidas aqui. Então, vamos tentar entender como funciona um scanner PET. Ele basicamente consiste de um anel de detectores. Esses são detectores de fótons e, portanto, a gente precisa de fotomultiplicadores para intensificar o sinal capturado. Lembrando, conforme eu mencionei para vocês, que o isótopo radioativo utilizado ele vai emitir pósitrons durante o seu processo de decaimento. E, conforme eu já mencionei, pósitron é a antipartícula do elétron. E, portanto, quando um pósitron e um elétron eles se encontram, eles vão se destruir, vão sumir, mas vão emitir um par de fótons gama e que vão se mover em direções aproximadamente opostas. Tá? E é esse fato, então, que é explorado por um scanner PET. A ideia é que os sensores aqui do nosso anel de detectores vão procurar identificar a chegada de fótons em momentos aproximadamente simultâneos, mas naturalmente não chegarão ao mesmo tempo, mas em posições
diametralmente opostas ou muito próximos disso. Tá? Então, a partir da detecção desses eventos e sabendo, por exemplo, que esse fotomultiplicador aqui, esse elemento, recebeu um sinal e que há uma certa diferença no tempo em que o elemento em oposição a ele também recebeu, nós vamos poder estimar relativamente ao longo desse segmento de reta aonde deveria ter surgido aquele sinal, aquela emissão, para que, por exemplo, chegasse um pouco antes nesse elemento do que nesse aqui. Então, essa é a ideia do PET e a gente vai, então, com isso, A PET scan creates 3D images of the body. It does this by using radioactive tracers, which are usually administered to a patient through intravenous injection. The tracers are made up of carrier molecules that are tightly bonded to a radioactive atom called an isotope. The carrier molecule can interact with or bind to specific proteins or sugars in the body. The carrier molecule that will be used depends on what the doctor is looking for. If she suspects cancer or is monitoring a known cancer's growth, she may use FDG, a modified form of glucose, which gets absorbed by tissues. When tissues absorb a lot of glucose, it may indicate a cancerous tumor. The radiation from the tracers poses little danger to the patient since they quickly pass out of the body. The isotope produces small particles called positrons, which interact with surrounding electrons. This interaction results in the complete annihilation of both particles, releasing 2 photons that speed off in opposite directions. The detectors in the PET scanner measure these photons and use this information to create an image of the distribution of FDG in the body. Ok, então aqui é uma animação, né, mostrando que é possível então reconstruir imagens PET também para volumes e obter uma reconstrução tridimensional. É possível fazer isso para o volume, por exemplo, do corpo inteiro. Né? Então, é uma modalidade também extremamente importante para nos permitir, por exemplo, a detecção de câncer no organismo, por exemplo. Bom, e para finalizar, eu gostaria então de mencionar que esses processos, essas modalidades de imagens médicas, como por exemplo raio-x, CT e PET scan, conforme a gente já mencionou, utilizam então radiação ionizante. A gente precisa tomar um pouco de cuidado ou bastante cuidado com relação a isso. Elas são extremamente importantes, ajudam no diagnóstico, mas não devem ser utilizadas se isso não for estritamente necessário. Nós estamos naturalmente sujeitos à radiação do ambiente, né? Simplesmente a radiação cósmica ela chega ao nosso planeta e a gente tem uma estimativa de que, em média, a cada ano, cada um de nós é submetido a um nível de radiação dado por 2,2 millisieverts. Essa é a unidade de medida, sievert, a unidade de medida de radiação. E para comparação, então, isso é o que a gente está exposto anualmente. Um raio-x de tórax corresponde a 0,02 millisievert, aproximadamente 1% então, da radiação anual. Já uma tomografia de tórax representa uma carga de radiação de 8 millisieverts, enquanto um scanner PET 7 millisieverts. Okay? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque esse tipo de radiação, ela, por ser ionizante, pode levar a mutações e tem um caráter, né, cumulativo. Então, muito importante fazer os exames, mas apenas quando estritamente necessários. Né? Na nossa página da disciplina no Moodle, eu incluí diversos outros vídeos que são extremamente interessantes para complementar as informações apresentadas nesta aula.
E eu peço que vocês, então, os assistam e com isso complementem, então, as informações aqui apresentadas.